Pergunta do Luiz Carlos Fossili, da Rádio Máxima. Leandro, você lamenta não ter construído e definido o jogo na primeira etapa? Lamentar, eu não sei se é a palavra correta, mas a gente teve ali, de novo, né, inicialmente ali no jogo, aquele primeiro momento, bastante domínio sobre o nosso adversário. Depois, claro, ele foi equilibrando algumas ações, eles foram mudando algumas estratégias e a gente não conseguiu escapar de alguns encaixes que eles fizeram. Mas naquele momento a gente teve muita vantagem, eu acredito que a gente poderia sim ter aberto o placar ali com algumas decisões ali um pouco melhores ali na hora de terminar a jogada. Pergunta do Israel Antunes, da Sportmania Web Rádio. Qual foi o seu objetivo com a entrada do Léo Grigio no lugar do Renan Castro? A mudança surtiu o efeito que você esperava? Sim, porque na verdade a gente tinha que equilibrar algumas coisas, né? Por exemplo, a gente estava perdendo em altura na equipe, eu não posso trocar um jogador que não é de uma linha de disputa aérea, né? Como é, né, o Naldo, por exemplo, que vai sair da partida, pode sair da partida, e eu não posso só ir baixando a equipe. Então eu tenho que equilibrar isso também, além de equilibrar a questão tática do jogo. E com a entrada do Grigio, como a gente mudou também o posicionamento do Davi, né, e do Christian e depois do Fialho para compensar ali o corredor onde estava jogando o Renan. Então, na verdade, a gente fez alguns ajustes para a gente conseguir manter a equipe, né, em campo equilibrada, pensando também nas bolas paradas. E lembrando que a gente está sem o Vinícius, então a troca simples, a opção de troca simples a gente não teria. Pergunta do J. Amaral, do Correio Francisquense. Apesar da liberdade que os jogadores têm para atuar no último trecho do gramado, falta precisão no último passe nas finalizações? Isso vem com o tempo, a gente tem conversado bastante. A gente, em algumas jogadas, fica tão livre que a gente às vezes se assusta para poder tomar a decisão e se precipita de tanto espaço, tanto tempo que tem para jogar. Isso acontece na hora que tudo estiver se encaixando melhor, né? Como está acontecendo jogo a jogo, né? Hoje aqui já muito mais coordenado em alguns momentos e até explica também a nossa queda ao longo do jogo. A gente sempre conseguir fazer inícios de jogo muito, muito fortes e depois a gente perdendo. Isso é um processo mesmo. Os jogadores, quando estão num nível de concentração inicial, fazendo um jogo que eles não estão habituados, exige mais deles e aí com o tempo, com o jogo, as coisas vai perdendo uma característica ou outra, eles vão indo para aquilo que está mais habitual neles, né? Mas jogo a jogo, hoje aqui eu já vejo que a gente fez 5, 10 minutos a mais de jogo sob controle, dominando o adversário do que a gente já fez semana passada. Eu acredito que esse crescimento gradual vai acontecendo aí rodada a rodada. Pergunta do Ian Pedro, do Soljec. O Naldo retornou após longo período no departamento médico tratando lesão muscular. Na primeira partida ele atua por quase 80 minutos e sai com câimbras. O Joinville não correu o risco de desgastar sem necessidade um jogador com histórico de lesão muscular? Bom, vamos lá. Primeiro, tem uma equipe de profissionais que cuida da recuperação, do processo de transição e da volta do atleta. Se ele está jogando hoje, é porque ele já está trabalhando no campo há muitos dias, mas muitos mesmos, né? Mais de semana, né? Semanas, na verdade. Esse é o primeiro ponto. Então a gente está contestando profissionais com esse tipo de pergunta. A segunda questão é a seguinte: jogo é risco. Não se tem controle sobre tudo. Ele poderia ter machucado, mas ele não machucou. Então, na verdade, os profissionais tinham mais razão do que tem sido, do que foi questionado aí. Então, eu penso que o seguinte: se a gente colocou essa minutagem, é porque ele estava preparado para isso. E como não havia necessidade, se o jogo estava em 1-1, um jogo importante contra um adversário direto, eu vejo que tinha muita necessidade de que ele ficasse em campo, porque o Naldo é um jogador muito importante. Ele treinou pouquíssimo comigo em relação aos outros, por causa dele já ter, quando eu cheguei, iniciado um processo no DM, voltou para o DM depois. Então ele treinou pouco, ele vai errar algumas coisas na dinâmica coletiva que são normais, mas ele é um cara fundamental dentro do nosso trabalho. Então, assim, a gente não pode abrir mão de um jogador desse simplesmente por uma opinião. Eu prefiro ouvir os especialistas. Pergunta do Bernardo Gonçalves, da Rádio Desk FM. Zago, o Joinville controlava a partida, mas ainda assim tinha dificuldades em alguns momentos na saída de bola, o que resultou na crescente do Marcílio Dias no jogo. Como corrigir isto? Exatamente, tem a ver com essas dinâmicas que eu falei. A gente quer jogar, a gente não quer ficar fazendo bola longa, a gente não quer fazer um jogo de pôr a bola em disputa o tempo todo. Eu sei que isso ainda acontece mais do que deveria.
e vai acontecer, e sob risco tem que fazer para não sofrer o gol quando a gente julgar necessário, mas a gente quer jogar. E isso implica em tempo, para que aí as coisas vão saindo. E hoje a gente tinha um jogador novo de novo, que é o Naldo, na dinâmica. A gente mudou o desenho do meio campo, isso também demanda tempo, demanda ajuste, mas para mim isso aconteceu muito bem. Tirando ali a primeira saída que o Naldo escorregou, e quem está aqui no estádio viu que a área está muito lisa, e os jogadores relataram isso, o Rafael escorregou numa jogada, além daquele primeiro lance que foi um escorregão do pé de apoio do Naldo. Eu não vejo que a gente correu muito risco ali, a gente fez o que a gente pretendia fazer, não saiu todas com a fluência que a gente queria, mas saiu muito melhor do que a gente ficar fazendo bola longa e a bola voltando rápido para dentro do nosso campo.